paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Eu quero, neste dia, trazer uma porção da palavra de Deus para os vossos corações. Se você gostar, se inscreva no canal, dê um like, nos abençoe, que você estará sendo abençoado com esta palavra. Clique no sininho para que você receba notificações. Compartilhe esta palavra. Fique à vontade. Que Deus possa estar abençoando a minha e a sua vida nesse dia. Eu quero ler aqui a porção bíblica que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 24, e os versículos 14 e o 15. Para a nossa meditação neste dia. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Boa é esta palavra e digna de toda aceitação. Eu quero trazer um tema a esta mensagem, que é minha família aos pés de Jesus. Precisamos colocar nossa família nos pés de Jesus, porque através disso nós obteremos vitória. Observe aqui, onde nós lemos que que Josué, ele mandou o povo fazer uma escolha, mandou o povo deixar os ídolos de lado e servir ao Senhor. Mas Josué não forçou o povo a servir ao Senhor. Ele diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Então, meu amado irmão, amada igreja do Senhor, nós precisamos fazer escolhas. E as nossas escolhas têm que ser a escolha de Jesus. Josué não forçou, mas ele falou: escolhei a quem servais. Aquele povo não podia escolher outros deuses. Tinha que escolher o Deus verdadeiro. Porque quem libertou eles da terra do Egito não foi os deuses do Egito. Quem libertou eles do Egito foi Jeová Jireh. Foi Deus, o Deus que nunca perde batalhas. Observe que aqui Josué, no final aqui ele fala: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, se o povo escolhesse adorar outros deuses, Josué diz: tudo bem, foi uma opção de vocês, porém eu e minha casa serviremos a Deus. E é nessa parte que eu quero pegar aqui esta mensagem bíblica, essa pequena porção bíblica, porém de grande e extenso valor, que fala sobre a família. Josué escolheu ele e a família servir a Deus. Por isso que o título desta mensagem é Minha Família aos Pés de Jesus. Veja que a família é a célula máter da sociedade. O que é isso? É a célula mãe. Observe que não existe a sociedade sem família, é óbvio. A sociedade é composta por famílias. Veja que quando se trata da igreja de Cristo, pode existir família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Pode existir o templo, mas ele vazio não tem significância alguma.
Mas quando as pessoas estão adorando ao Senhor, quando a família está adorando ao Senhor, aí é dado o nome de igreja. Porque cada um de nós somos a igreja de Deus na terra. Então veja que quando nós folheamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, observamos que a primeira família da terra sofreu terrível ataque de Satanás. Quando um dia Adão e Eva chegaram, que estava no jardim do Éden, e eles observaram um moço morto, e era Abel, que tinha sido assassinado pelo seu irmão Caim. Então a primeira família da terra, eles absorveu o gosto amargo do fel, em ver que o seu irmão tinha sido morto pelo próprio irmão. Veja que não é fácil a mãe observar, ver um filho morto pelo próprio irmão. Então, o primeiro homicida foi Caim, que matou seu próprio irmão. Então, Adão e Eva sofreram um ataque terrível por parte de Satanás, quando Satanás entrou em Caim e fez Caim matar o seu próprio irmão. Mas pela bondade de Deus, esta família experimentou a paz e a alegria, porque, aleluias, Deus lhes deu novos filhos, mas observamos que Eva não esqueceu do seu filho Abel. Nenhum filho substituiu o outro filho. Nenhum filho substitui outros filhos. E ela sofreu essa perda. Então observe que diante da desobediência de Adão e Eva, Deus não mudou seu plano quanto à instituição da família. E em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Êxodo capítulo 12 fala sobre a chamada de Abraão. Veja que Adão e Eva viviam sossegados no jardim do Éden. Mas depois que Satanás fez com que eles pecassem, desobedecendo a Deus, eles passaram por momentos terríveis. E um desses momentos foi a perca de seu próprio filho. Mas aí Deus diz para Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então nós temos uma bênção que Deus prometeu para Abraão. E essa bênção se estendeu até nós. E nós estamos debaixo da bênção que Deus deu para Abraão. Nós estamos debaixo dessa bênção. Porque as nossas famílias, elas são benditas. Porque a Bíblia diz assim, ó, serão benditas todas, inclui a minha família e a sua família, serão benditas em nome de Jesus. Então, observe bem que Deus não mudou seu plano diante da rebeldia de Adão e Eva. Deus não mudou. Deus constituiu agora novas famílias e abençoou. Então, o que a família que se dedica ao Senhor deve fazer? O que a família que se dedica ao Senhor deve fazer? Observe que primeiro é ouvir ao Senhor. É preciso que as famílias ouçam ao Senhor. De que forma? Lendo a palavra de Deus em obediência. Veja a história de Marta e Maria em Lucas 10, 38 ao 41. Quando Jesus chegou na casa de Marta, o que aconteceu? Maria se colocou aos pés do Senhor para ouvi-lo. Então é necessário que a família ouça ao Senhor. Quando você lê a Bíblia, tenha certeza que o autor deste livro está presente. E ele, quando vê a sua sinceridade, ele dá a interpretação daquilo que você está lendo. Então as famílias precisam se voltar para Deus.
para que sejam abençoadas. Em João capítulo 11, versículo 32, a Bíblia diz que Maria se lança aos pés de Jesus. Por quê? Porque ela aprendeu a adorar a Jesus. Por isso que ela se lançou aos pés de Jesus quando viu que o seu irmão Lázaro tinha morrido. Mas lá no capítulo 10 de Lucas, ela já tinha aprendido a adorar o Senhor. Observe que o 2 aqui, o ponto 1 foi ouvir o Senhor. Agora vem o ponto de número 2. As famílias não devem dar crédito às palavras negativas. Você não pode dar crédito às palavras negativas que você ouve. Marcos 5, versículo 35. Quando Jairo estava ali esperando a resposta de Jesus para a sua filha que estava doente, um dos empregados dele disse: olha, não incomode mais o mestre, porque a tua filha, ela já morreu. Aí Jesus gritou de lá: Lázaro, ou melhor, perdão, Jesus disse assim: Jairo, não temas, crê somente. Então, palavras negativas não podem penetrar no seu coração. É inevitável ouvirmos palavras negativas, mas é necessário que ela apenas fique no seu ouvido e não desça para o seu coração e não suba para a sua mente. Porque quantas palavras negativas nós ouvimos dia a dia de pessoas que se dizem nossos amigos, de pessoas que não são nossos amigos, tudo bem, mas de pessoas que se dizem nossos amigos dói mais. Alguém falar: você não vai conseguir, não vai dar certo, você é um derrotado, sua família já era, sua família é a escória da sociedade. Não podemos dar crédito a essas palavras. Devemos dizer assim: olha, a minha família é uma bênção, tem seus defeitos sim, mas é uma bênção. Jairo não prestou atenção nas palavras negativas daquele empregado seu e esperou Jesus terminar ali de resolver o assunto com aquela mulher pecadora, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Jesus curou ela e depois Jesus foi lá na casa de Jairo e ressuscitou a menina, ressuscitou a filha dele de 12 anos. Então não devemos fazer o quê? O segundo ponto: dar crédito às palavras negativas. E uma coisa que chama atenção aqui é que para receber as bênçãos do Senhor é preciso se prostrar e adorar a Jesus. Veja que Jairo fez isso. Ele se prostrou e adorou a Jesus, reconhecendo que Jesus era maior do que ele, apesar dele ser o chefe da sinagoga, mas ele reconheceu que ali tinha um maior do que ele, que era Jesus. Veja que em Marcos capítulo 5, versículo 22 e o 36, a última palavra é a de Jesus. Jesus, ele é quem faz a pessoa vencer. Observe que Jesus, ele é quem faz a pessoa triunfar. Veja que Jairo leva Jesus para a sua família, versículo 38 ao 43 do livro de Marcos, capítulo 5. Jairo levou Jesus até a sua casa. Então a minha palavra é que você faça a mesma coisa. Leve Jesus para dentro do seu lar. Aceite Jesus dentro do seu lar como Salvador e Senhor da sua vida. Veja que a família aos pés de Cristo, ela adora ao Senhor. A família que está aos pés de Cristo, ela não adora outros deuses, deuses de barro, deuses de ferro, deuses de madeira, deuses de bronze, deuses de gesso, deuses de papel, de papelão, de qualquer coisa. Não, deuses de cimento. A família
que adora ao Senhor, ela adora ao Senhor que fez os céus e a terra, ao Senhor que morreu e ressuscitou, não a um Deus que não ouve, que não fala, que não vê, que não pode fazer nada, que precisa ser carregado por alguém. Esse Deus não pode fazer nada nem por mim, nem por você. Agora, o Deus dos céus, esse sim, esse faz porque ele está vivo, ele anda, ele abençoa, ele protege, ele guarda. Então, a família aos pés de Cristo, ela adora ao Senhor. Vamos ver aqui a importância da adoração. Vejamos aqui alguns fatores para esta oração. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. Aqui está falando sobre a família de Eli, está falando aqui sobre Penina, sobre Ana, sobre Elcana. Está falando aqui desse povo que subiram de madrugada para adorar o Senhor. Então, feliz é a família que tem hora apropriada para adorar a Deus. Precisamos desse momento a sós com Deus. Precisamos reunir a nossa família todos os dias e apresentar o Senhor, e adorar o Senhor, e louvar o Senhor, e bendizer ao Senhor. Porque esta família aqui, elas se levantaram de madrugada e adoraram perante ao Senhor lá no templo, lá em Jerusalém. Então que nós possamos todos os dias fazer da nossa casa a Jerusalém de Deus e adorar o Senhor e colocar a nossa família aos pés do Senhor. Precisamos ter esse momento com Deus. Então, um outro ponto que me chama a atenção aqui é que o ambiente da família é o mais apropriado para a adoração a Deus. Veja que agora Deus permitiu que essa enfermidade, esse vírus, proliferasse no mundo inteiro e as famílias estão agora agrupadas dentro das suas casas. Veja que a minha família não pode agora estar junto com a sua família. Eu falo assim, questão de amizade, né? Pessoas que a gente conhece, porque pode passar o vírus para outra pessoa ou a pessoa passar para nós. Então veja que esse momento é um momento de você estar com a sua família, estar adorando a Deus juntamente com a sua família, um momento apropriado. Eu acredito que Deus permitiu para que as famílias que andavam aí desorientadas, famílias que estão juntas dentro de casa, e aí um está no celular, outro está no computador, outro está na televisão, outros estão na área bebendo. Aí agora tem a oportunidade de se juntar para adorar o Senhor. Mas quando passar essa pandemia, que nós não possamos ficar só nesse momento, não, que continuemos adorando ao Senhor dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para estar assim adorando a Deus. Então o ambiente da família é o mais apropriado para adorar a Deus. Que não seja só agora, mas que permaneça, que isso vire um hábito, uma rotina de todos os dias, todas as horas, todos os momentos, você adorar a Deus dentro do seu lar e fora dela. Agora, o outro ponto é como fator de progresso. Veja que aqui onde nós estávamos lendo, que a família aos pés de Cristo, ela adora ao Senhor. Observe que ela agora é como um fator de progresso. Veja que Elcana e Ana tinham pela frente uma longa jornada, mas antes de iniciá-la, foram buscar a presença de Deus. Ana estava orando a Deus pedindo um filho, e Deus lhe concebeu. Depois de muitas orações, eles tinham agora pela frente uma longa jornada. Mas antes de iniciar essa jornada, eles foram buscar a presença de Deus. Então que nenhuma ocupação deve tomar nosso tempo de buscar a Deus em oração.
louvor e adoração. Tira um tempo para Deus, não é tempinho não. Ah, eu vou ler uma palavrinha aqui. Não, a palavra de Deus não é palavrinha não. A palavra de Deus é a palavra. Ah, eu vou ler aqui um versículozinho, ou seja, um pequeno versículo. Não, eu vou ler um versículo da grande palavra de Deus. Então, nós não devemos deixar que nenhuma ocupação tome o nosso tempo de buscar a Deus em oração, louvor e adoração. Dedique um tempo grande para buscar o Senhor e espere a resposta dele. Veja que o outro ponto é como base da vida moral. Se não houvesse famílias tementes a Deus, a humanidade não existiria, devido às imoralidades praticadas pelos homens e mulheres sem Deus. Veja que os prostíbulos existem pessoas que deixaram seus esposos para que vá se prostituir. Observe que as doenças degenerativas, como AIDS, sífilis e outras, têm alcançado muitos lares, porque tem havido muita traição, tanto da parte do homem como das mulheres. Tem levado doença para os seus filhos, doenças para o seu cônjuge. Então observe bem que a nossa família, ela tem que estar guardada e protegida por Deus. E um dos fatores aqui é como base da vida moral. Porque se não tivesse famílias tementes a Deus, a sociedade estava um caos mais do que o que já está. Por quê? A humanidade não existiria, porque uns iam se destruindo uns aos outros, por causa da imoralidade praticada pelos homens e mulheres sem Deus. Mas louve a Deus porque a sua família está protegida dessas infecções, dessas enfermidades, porque você tem uma esposa fiel, um esposo fiel, filhos fiéis, tementes a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então veja que a oração da família altera as circunstâncias. Render-se diante dos problemas é tão mal quanto murmurar. Observe que a oração da família altera a circunstância. Quando algo está para acontecer com algum membro da família e você se coloca aos pés do Senhor, você vai observar que Deus quebra aquela maldição, aquele jugo, Deus quebra aquele problema, Deus sana tudo. Sabe por quê? Porque a oração altera a circunstância. O que era para acontecer, Deus muda. Então temos que se render diante de Deus e não diante dos problemas. Porque quando nós nos rendemos diante dos problemas, é tão mal quanto murmurar. Já observou? Já parou para pensar nisso? E um outro ponto aqui, que aproximar-se de Deus é o melhor caminho para as soluções dos problemas familiares. Quando existem problemas familiares terríveis, porque existem muitos problemas nas famílias, mas tem problemas que parecem insolúvel, parece que não tem solução. Aí o que acontece? Você coloca nas mãos de Deus e aproxima-se de Deus. E o aproximar de Deus é o melhor caminho para as soluções dos problemas na família. Deixa eu falar uma palavra para você aqui, homem de Deus. Você é o sacerdote do seu lar. Tem coisas na família que você não deve permitir. Porque tem filhos que mandam nos pais. É filhos que dá ordem em casa. Não, a ordem parte de você. Enquanto os filhos estiverem subordinados a você, estão comendo da sua farinha, do seu feijão, está debaixo da sua tutela, debaixo do seu teto, você é o sacerdote do seu lar. E depois que ele sai, você
também pode aconselhá-lo. Se vê que está indo por um caminho errado, você diga para ele: olha, não foi assim que você aprendeu na minha casa. Você precisa honrar os seus filhos, a sua esposa, porque nós, como chefe de famílias, nós somos o sacerdote do lar. Existem coisas na família que nós não conseguimos tirar, mas quando colocamos na presença de Deus, Deus nos dá uma solução e resolvemos os problemas sem perdas. Então, meu irmão em Cristo, exerça o sacerdote do seu lar que Deus te deu. O versículo 21, aqui do livro de Samuel, você vai ver, 1 Samuel, no capítulo 1, e o versículo 21, diz o quê? Que toda a família foram à casa de Deus para adorar, não é? Toda a família levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Então, toda a família na casa de Deus, subiu Elcana com toda a sua família a sacrificar ao Senhor. Diz aqui que eles iam de ano em ano, mas eu quero falar para você uma coisa: não vá só de ano em ano, vá todos os dias na presença do Senhor. E se você congrega em uma igreja evangélica, vá também, porque é lá que Deus também se manifesta. Então eu quero dizer para você uma coisa: que maravilha é ter toda a família na casa de Deus. Pensa que maravilha é um sacerdote ter vários filhos e saber que todos os filhos estão servindo ao Senhor. Que bênção, né? Toda a família na casa de Deus. Porque Deus tem planejado a solução para todas as famílias. Onde você vai encontrar isso? Lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja, quando aquele carcereiro, ele quis se matar porque os servos de Deus tinham sido soltos da prisão, quando eles cantavam louvores a Deus, e Deus enviou um anjo, enviou um terremoto e soltou eles das prisões. Aí o que acontece? O carcereiro quis se matar porque pensou, disse: todos os presos foram embora, e Paulo disse: não, estamos todos aqui, não faça tal coisa. E ele disse: o que eu farei agora para ser salvo? Aí Paulo diz assim, Paulo e Silas, né, que estava preso ali, ele disse assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, crê no Senhor Jesus e tu e a tua família será salvo. E diz a Bíblia que aquele carcereiro, ele obedeceu e ele creu e ele batizou toda a sua família. Então, uma família foi salva. Eu quero concluir aqui esta mensagem, porque o áudio já está um pouco longo, está chegando aos 28 minutos. Façamos como fez Josué. Enquanto muitos voltam na direção contrária, permanecemos com o nosso firme propósito. Qual é o propósito que você tem que colocar hoje na sua vida? Está na parte B do versículo 15 de Josué, capítulo 24. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: coloque sua família aos pés do Senhor Jesus e tenha certeza que tudo vai ficar bem. Você colocando o Senhor Jesus como primazia na sua família, tudo fica bem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você tem que dizer.
E é isso que tem que acontecer na sua casa. Toda a sua casa precisa servir a Cristo. A sua família, aos pés de Jesus, ela será abençoada. Que Deus nos abençoe e até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.